alunos do sexto ano. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Aos alunos que eu já vi, né? Que bom revê-los. Aos alunos que estão online, estamos iniciando hoje, né? Muita saudade de vocês. Graças a Deus já podemos nos ver de pouquinho, né? Quem continua online, fique aí guardadinho, tá certo? E nós vamos iniciar hoje o conteúdo de gramática, tá certo? Falar um pouco sobre a importância da gramática em nossas vidas. Então, gente, o estudo de gramática não é aquele que a gente pode dizer: ô, gente, pra que eu vou utilizar esse assunto na minha vida pessoal daqui a um tempo? Não é. Você sabe que o assunto de gramática, ele realmente é utilizado todos os dias da nossa vida. Por isso é importante aprender gramática, aprender a escrever direito, aprender a falar direitinho de acordo com as normas gramaticais, aprender os conteúdos. Nós vamos precisar para tudo, não só para os concursos, não só para o Enem, que eu sei que vocês vão passar de primeira, mas também na nossa vida pessoal. Como é bom a gente falar de acordo com as normas gramaticais, como é bom a gente falar o dito corretamente, como é bom a gente escrever com o dito corretamente. Então, para tudo isso, a gramática nos auxilia, sendo que nós aprendemos também muitas regras gramaticais. Tia Jo, mas as regras gramaticais são muitas, mas são muito importantes no nosso dia a dia. Não é uma regra que você vai aprender para não utilizar, é uma regra que você aprende e realmente utiliza. Mais uma coisa, quando a gente estuda verbo, né? Os verbos são importantíssimos nas nossas vidas. Então, no quinto ano do ano passado, eu disse que nós iríamos estudar todas as classes gramaticais, ou seja, cada palavra que a gente fala, ela pertence a uma classe gramatical, seja ela o artigo, seja ela o adjetivo, seja ela o substantivo. Então, durante todo o quinto ano, nós estudamos as classes gramaticais. E durante o sexto ano, Tia Jo, vamos estudar também as classes gramaticais, tá certo? Tia, a mesma coisa? Não. É a mesma coisa, só que mais aprofundado. Agora com ritmo de sexto ano. Vocês precisam mudar o ritmo. Agora é um ritmo mais frenético, tá? Mais forte, mais seguro. Segurem aí que eu seguro de cá, tá certo? Então, nós vamos, né, rever o assunto frase, dar uma olhada no que é frase. Já estudamos ano passado, né? Só que agora com um pouco mais de entusiasmo. Vejamos, frase, aula 1 do sexto ano. Vamos lá. Para chegar ao conceito, como a tia sempre disse, nosso livro é maravilhoso. Antes de chegar no que é frase, ele faz uma contextualização, certinho? Então, vejamos. Leia este anúncio publicitário. Tem assim: Batatas do Caribe, uma batalha pelos tesouros da hortifruti, certo? Aqui a natureza é a estrela. Então essa é uma propaganda. E pergunta assim: você sabe a que filme se refere essa propaganda? A que filme é? Aos Piratas do Caribe. Alguém já ouviu falar nesse filme? Piratas do Caribe? A tia já. E eu acredito que mesmo que vocês não tenham assistido, mas vocês já ouviram falar nesse filme que é Piratas do Caribe. Então, esse anúncio publicitário, ele se refere, faz referência, faz menção ao filme Piratas do Caribe, certo? Pronto, vamos para a próxima. E aí, vocês que já assistiram a aula semana passada, vocês já vão fazendo a correção, tá bom? Porque aí, quando vocês chegarem na sala, a tia já vai ver outro assunto. Vocês que estão no online, vão acompanhando direitinho com a tia Ju. Organize as palavras seguintes e forme uma frase. Propaganda de um nome, brincadeira, várias palavras, só que elas não estão formando frase. Por quê? Porque elas estão desorganizadas. Palavras desorganizadas, elas não formam frase. Aí ele pede: escreva no quadro abaixo a frase formada. Empregue o sinal de pontuação adequado. A frase ficaria como? Reloginho para vocês. Como é que fica essa frase? Ficaria: essa propaganda faz uma brincadeira com o nome de um filme. Essa propaganda faz uma brincadeira com o nome de um filme. O que a gente fez? A gente pegou esse quadro com palavras soltas e organizamos formando uma frase. Então, se tiver desorganizado, não é frase.
mas se as palavras estiverem organizadas, constitui uma frase. Vejamos aqui. Na frase, devem se escrever ou falar as palavras em ordem. É verdade. Completar o pensamento, usar a entoação e a pontuação adequadas, estabelecendo comunicação. Então, eu não posso pegar uma frase com palavras de qualquer jeito. Eu tenho que organizar, até para poder ter sentido. Fique de olho. Sexto ano, uma coisa que a tia Jo precisa falar para vocês. Esse fique de olho é muito importante nas nossas vidas. Toda vez que tiver fique de olho mesmo, porque são dicas para que a gente possa entender melhor e responder melhor os exercícios. Então, no fique de olho tem entoação ou entonação, é a variação de altura e intensidade da voz, que na fala imprimimos as palavras de uma frase quando fazemos uma pergunta, uma afirmação ou demonstramos surpresa, certo? É a entonação da voz, certo? Essa propaganda, ou então, meninos, fiquem quietos, ou então, que saudade de vocês, né? Então, é o grau da minha voz, a entonação da tia Jo, se ela está alegre, se ela está triste, tudo isso eu posso demonstrar através da entonação da minha voz. E o que é frase? Atenção, sexto ano, eu quero que vocês parem nesse momento e respirem fundo e vejam o que é frase. Frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com sentido completo que estabelece comunicação. Pode ser só uma palavra, uma frase? Pode sim. Mas ela também pode ser um conjunto organizado de palavras? Pode. Do jeito que a gente organizou lá de cima. Pode ser uma palavra ou um conjunto organizado de palavras. Não pode ser desorganizado. Que tenha sentido completo e que estabelece comunicação, certo? Tem que ter sentido completo e estabelecer comunicação. Leia e responda em qual das situações abaixo a palavra maravilha constitui frase. Vejamos. Maravilha no verbete do dicionário. Maravilha, coisa que encanta de maneira extraordinária, fenômeno, prodígio, a natureza é uma maravilha. Segundo ano, botânico, segunda opção é uma planta de flores vistosas, também chamada maravilha. A mulher pega o joguinho, aquele de montar, e diz assim, maravilha! Quando ela diz esse maravilha, eu entendo que ela está dizendo que esse joguinho é uma maravilha. Então, letra A tem assim. A palavra maravilha, dentro de um contexto, como na situação acima, com entonação e pontuação próprias, quando a mulher falou lá, maravilha, com a entonação da voz, com a pontuação inicialzinha maiúscula, constitui frase. Tia, mas só tá o nome maravilha. É uma frase? É uma frase sim, porque a tia Jo disse que frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que tenha sentido, que estabeleça a comunicação. Quando a mulher chega lá e diz assim, maravilha, com esse joguinho na mão, ela estabelece comunicação, por mais que seja só uma palavra. E tem o que mais em frase? Inicial maiúscula e termina com sinal de pontuação. Se não tiver inicial maiúsculo, não terminar com sinal de pontuação, não constitui frase. Letra B. A palavra maravilha, fora de contexto, escrita ou falada isoladamente, constitui frase ou não constitui frase? Se tiver fora do contexto, gente, eu chegar no sol quente, cabeça baixa, vocês tudo triste, eu disser maravilha, fora do contexto, não constitui frase. Tem que ter contexto, tem que estabelecer comunicação, tem que ter letra maiúscula, tem que ter sinal de pontuação, certinho? E tem que ter um contexto. As palavras necessitam também de um contexto para estabelecer comunicação, expressando assim um pensamento completo, formando frase. Então, para estabelecer comunicação, eu tenho que ter um contexto. Por exemplo, eu chego na sala de aula, os alunos estão conversando, eu digo, atenção. Tem um contexto para eu falar atenção. Então, eu mudo a entonação da voz. Então, isso é uma frase. Então, para ter sentido completo, eu tenho que estar dentro de um contexto. Fique de olho. A frase, dependendo do contexto, pode ser formada por uma só palavra, exemplo, não, ótimo, maravilha, ou várias palavras,
conseguir montar o cubo mágico foi uma maravilha. Tanto maravilha quis dizer a mesma coisa do conjunto de palavras. Conseguir montar o cubo mágico foi uma maravilha, tá bom? Então, uma frase, ela pode ser formada por uma só palavra, contanto que esteja dentro de um contexto ou por várias palavras. Leia. Oi, Bidu, você acredita em cegonha? Ele diz, claro. Ela nunca me contou nenhuma mentira. Agora leia as frases em voz alta. Bidu acredita em cegonha. 2. Você acredita em cegonha? 3. Claro. 4. Bidu, acredite sempre em cegonha. Então, nós temos 4 entonações de vozes diferentes, temos sinais de pontuação diferentes, temos contexto, temos um contexto. Então, são frases. Então, vejamos. Na frase 1, frase 1 dá uma informação. Deixa a tia aqui acompanhar com vocês. Essa é a página 7, tá bom? Vão acompanhando aí. Dá uma informação, a frase 1? Sim, dá uma informação, que ele diz assim. Bidu acredita em cegonha. Ele dá apenas uma informação sobre o Bidu. Frase 2, a frase 2 é assim. Você acredita em cegonha? Faz um pedido? Não. Faz uma pergunta? Sim. Então, a letra B faz uma pergunta. Letra C, frase 3. Claro! Exprime uma emoção, como admiração, alegria e enfatiza uma declaração, tá bom? Letra C. E letra D, frase 4. Quando eu digo assim, Bidu, acredite sempre em cegonha. Faz um pedido ou dá uma ordem. Tô lembrando disso, tia Jo. Parece que vamos já estudar os tipos de frase, ó. Parabéns para quem acertou. Vamos estudar os tipos de frase, sim. Na fala, a frase é pronunciada com ritmo, marcado pela entoação de voz. Na escrita, deve-se iniciar a frase com letra maiúscula e terminar com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências, certo? Então, quando eu falo, a frase é imponente pela minha voz, pela minha entonação. Na escrita, letra maiúscula, inicial maiúscula e termina com um sinal de pontuação, seja ele ponto final, ponto de interrogação, exclamação ou reticência. São esses 4, tá? Pronto. Leia a classificação e complete o quadro com as frases da atividade 1. Que frase eu vou botar aqui? Uma declarativa, por exemplo, uma declarativa. Gente, prestando atenção, a frase declarativa ela pode ser afirmativa ou negativa, tá? Eu estou declarando, afirmando ou declarando, negando. Lembra que tem aquele tipo de frase afirmativa quando eu afirmo e o tipo de frase negativa quando eu nego. E o exemplo qual é que você vai botar? Um que você pesquisou na sua cabeça? Não, você vai botar um desses exemplos aqui, de acordo com a classificação deles, tá? Não é para você criar, para você botar aquele exemplo lá. Declarativa, dá alguma informação, declarar alguma coisa, termina com ponto final. Qual daquelas frases da atividade 1 você coloca aí? Acho que é aquela, Bidu acredita em cegonha, né? Interrogativa, pede alguma informação, faz uma pergunta, termina em ponto de interrogação. Qual que a gente vai colocar? Você acredita em cegonha? Sim. Exclamativa, expressa nossas emoções, surpresa, alegria e termina com sinal de exclamação. Qual que a gente vai botar? Claro! Claro, tia, claro é só uma palavra, mas a tia Jo disse que se tiver em um contexto, claro constitui frase. Imperativa, dá uma ordem, faz um pedido, expressa um conselho, termina com ponto final, ponto de exclamação. Então, Bidu, acredite sempre em cegonha. Imperativa, a tia Jo está imperando, ela está mandando, dando conselho. Quando a tia Jo for uma imperatriz, né? Então, isso eu posso dar os meus conselhos, as minhas ordens para vocês obedecerem, tá certo? Então, quando ele diz Bidu, acredite sempre em cegonha, ele está dando uma ordem ao Bidu. As frases podem tornar-se negativas. Transforme as frases que você escreveu como resposta na atividade 3, fazendo as adaptações necessárias de acordo com a classificação. Veja o exemplo. Tem assim, Bidu não acredita em cegonha, é uma frase negativa. Essa mesma frase eu vou transformar em interrogativa e negativa ao mesmo tempo. Ela tem que negar e tem que interrogar. Você não acredita em cegonha? Ou então, Bidu não acredita em cegonha? E ponto de interrogação. Está negando e está interrogando. Exclamativa negativa.
claro que não. Você pega lá a exclamativa, que é o claro, e bota claro que não. E exclama. Se não colocar o sinal no final, não serve. Imperativa negativa. A gente pega lá a imperativa. Bidu, não acredite sempre em cegônia. Bidu, não acredite sempre em cegônia. Tá bom? Dá pra transformar. Leia. Alcides, diga uma palavra que comece com D. Ontem, professora. Que horror! Então ontem começa com D, seu Alcides? Começa sim, professora. Ontem foi domingo. Agora responda. Quantas frases há no texto? Como é que eu conto o número de frases, gente? Pelo sinal de pontuação e pela letra maiúscula. Primeira, uma. Segunda, terceira, quarta e quinta. Então, nós temos quantas frases? 5 frases, porque eu tenho 5 sinais de pontuação. Como se reconhece o início e o final de uma frase em um texto escrito? Peraí que eu queria chegar. Como é a gente que se reconhece o início e o final de um texto? Como é que eu soube onde cada frase começava? Pela inicial maiúscula e o final pelo sinal de pontuação. Então, eu conheço o início pela inicial maiúscula e o final pelo sinal de pontuação. Classifique as frases da piada. Quando eu digo que horror, uma frase exclamativa, né? Estou expressando meus sentimentos. Alcides, diga uma palavra que começa com D. Ele está dando uma ordem, então, imperativa. Então, ontem começa com D. Seu Alcides, uma pergunta. Então, frase interrogativa. Sétima. A tia foi para a sétima. Por quê? Porque essas outras vocês conseguem fazer, tá bom? Façam aí. Tentem. Qualquer dúvida, a tia já tá aqui. Escreva uma frase que poderia ser falada em cada situação seguinte, de acordo com o que é solicitado. O aluno pede permissão para sair da sala de aula. Frase interrogativa. Então, você vai dizer, professor, posso ir ao banheiro? Cria a frase. Ponto de interrogação no final. Você esqueceu o sinal de pontuação, errou tudo. C. O filme a que você assistiu foi muito bom. Então, que filme ótimo! Ponto de exclamação. Você precisa ficar sozinho. Uma frase imperativa. Por favor, deixe-me sozinho. Criem a frase de vocês, tá bom? Criem aí. Então, a tia colocou alguns exemplos aí. A Mafalda aí. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza. Quando a mãe diz assim, Mafalda, você pegou os meus cremes? Que tipo de frase ela utiliza? Frase interrogativa, porque ela está fazendo uma pergunta para a Mafalda. Depois diz assim, use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Quando ele diz assim, use, compre, beba, ele está dando ordens. São verbos que indicam modo imperativo, está mandando. Use, compre, beba, estude. E o que nós somos? É uma frase interrogativa, está fazendo uma pergunta. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Não sabemos ainda o que somos, né, gente? Próximo, tipos de frase. Mais exemplos aqui. Declarativas. Nestas frases, o emissor declara, emissor é quem está falando. Declara o seu pensamento, faz uma afirmação, descreve uma ação, exprime uma ideia, dá uma informação e termina com ponto final. Os anjinhos cantam muito bem. Eu declarei, eu afirmei que eles cantam bem. Frase declarativa afirmativa. As suas músicas são alegres. Declarativa afirmativa. Hoje os anjos vão dar um concerto. Declarativa afirmativa. Frases interrogativas. Faz pergunta, não esqueça. O que será que está aqui dentro? É uma pergunta. Frases exclamativas. Indicam nossas emoções, alegria, tristeza, entusiasmo, tá? Que lindo bebê! Tens um riso tão engraçado. Que saudade de vocês! Frase imperativa. Nessas frases, o emissor dá uma ordem, faz um pedido ou aconselho. Meninos, estejam sossegados. Brinquem com mais calma. Ou então eu chego na sala e digo assim, ninguém é para levantar. É uma ordem da tia Jo. Então, é uma frase imperativa. Lembrando que a frase imperativa termina ou com ponto final ou com ponto de exclamação. Frase, o que é frase? Construção comunicativa de sentido completo, sendo composto por uma ou mais palavras, possuindo ou não verbo.
de ter o afirmativo, negativo, interrogativo, exclamativo ou imperativo. Quero só relembrar uma coisa aqui para vocês, tá? A frase, ela pode ser afirmativa ou negativa, que são as declarativas, termina com sinal de pontuação, ponto final. Interrogativa é uma pergunta, termina com ponto de interrogação. Exclamativa, expressa nossos sentimentos, termina com ponto de exclamação. E imperativa, ordem ou pedido. Gente, o que é frase? Sexto ano, não esqueça. Frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras. As palavras não podem estar soltas, elas têm que ter um sentido, né? Com sentido completo, que estabelecem comunicação. Eu tenho que entender o que você está me dizendo. Por isso que eu posso ter só uma palavra, mas eu entendo dentro de um contexto. Tem que ter inicial maiúscula e sinal de pontuação no final. Não esqueça, tá bom? Boas atividades, amores. Até a próxima aula. Então, vocês vão fazer tudo do livro, já corrigir, porque a tia também já corrigiu, viu? Sexto ano que já assistiu a aula, já declaro corrigida. Alguma dúvida que restar aí que a tia vai ver com vocês na sala. Os meninos do online já façam a atividade sobre frase, que é até a página, deixa eu te dizer aqui pra vocês, até a página 10, vocês vão fazer, tá bom? Façam direitinho. Meninos que assistiram a aula semana passada no presencial, quero que vocês copiem alguns desses slides bem lindo, bem colorido, com a letra linda no caderno, como uma espécie de revisão. Não precisam ser todos. Peguem alguns, uns 3 mais importantes e copiem. A tia vai ver na sala. Beijo, até a próxima.